Sabe qual é o tipo de homem que mais sofre na vida amorosa? Aquele que passa a vida acreditando que precisa ser perfeito para uma mulher gostar dele. Ele faz de tudo, demonstra, se esforça, corre atrás, fica sempre disponível. E quanto mais faz, mais ela perde o interesse. Parece que quanto mais disponível você se mostra, mais invisível você se torna. O pior é que ele não entende. Fica se perguntando onde foi que errou, se ele fez tudo certo. Só que o erro é justamente esse. Quando um homem entra nessa dinâmica de provar o tempo todo que merece amor, ele perde tudo que torna ele atraente. Presença, energia, segurança, magnetismo, tudo vai embora. E enquanto ele se esforça, ela deseja justamente quem não precisa se esforçar. Não porque esse cara seja melhor, mais bonito ou mais interessante, mas porque existe uma diferença invisível que Carl Jung já explicava há décadas. Quando você coloca uma mulher no centro da sua vida, você perde automaticamente a sua própria energia, tudo aquilo que faz de você um homem. Você perde a presença, perde a energia, perde o magnetismo, e enquanto você não entender isso, vai continuar sendo o cara legal, o amigo perfeito, um bom partido que ela nunca escolhe. A verdade é simples. Quando você vive tentando agradar, ser aceito ou provar seu valor para uma mulher, você automaticamente transmite uma única mensagem: eu não me sinto suficiente. E quando ela percebe isso, ela passa a ter menos interesse. Porque no fundo, o que realmente atrai uma mulher não é o homem que faz tudo por ela, mas aquele que deixa claro, sem precisar falar, que tem uma vida própria. Deixa eu ser mais claro, um homem que não vive em função dela, que não precisa dela para se sentir validado, completo ou feliz. Não se trata de tentar impressionar ou fingir que não liga, isso soa imaturo. É sobre, de fato, ser alguém que tem uma missão maior que qualquer relacionamento. Quando ela percebe que você tem uma vida que não depende dela, que você tem seus próprios objetivos de vida e uma direção definida, ela entende, sem que você precise dizer, que você está na vida dela porque escolheu estar, não porque precisa da aprovação dela. É isso que faz ela sentir que estar com você é uma oportunidade única, que não quer perder. Às vezes, a gente não percebe, mas existe um limite para tudo, para a paciência, para o esforço, para a dedicação. E nessa perda dos limites, muitos homens acabam se perdendo. Se entregam demais, se expõem demais, se rebaixam demais, acreditando que é assim que vão conquistar alguém. Mas chega uma hora em que essa busca exaure, cansa e algo dentro da gente simplesmente desiste. E é exatamente nesse ponto, quando a gente para de tentar controlar, de implorar por atenção, de se humilhar, que a vida começa a mudar. Porque existe um poder invisível que só nasce quando você para de correr atrás. Existe um momento na vida de todo homem em que ele simplesmente para. Para de mandar mensagens no vácuo. Para de se humilhar por migalhas de atenção. Para de viver como um mendigo emocional pedindo amor na porta de quem não quer dar. E é exatamente nesse momento que algo extraordinário acontece. Toda a energia que você gastava tentando provar seu valor e buscar a aprovação dela, finalmente se volta para o que realmente importa: fortalecer sua própria base. Quando você para de desperdiçar sua força correndo atrás de quem não te respeita, sua presença verdadeira, aquela confiança sólida e poder que vem de dentro, explode com intensidade, impossível de ser ignorada. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa explosão não acontece porque você aprendeu técnicas baratas de sedução. Não acontece porque você ficou mais bonito ou mais rico. Acontece porque você reconectou com algo que havia perdido há muito tempo: sua essência masculina autêntica. Jung dizia que tudo o que irritamos nos outros pode nos levar ao entendimento de nós mesmos. E talvez seja isso que mais irrita os homens modernos.
Ver outros homens que não precisam provar nada, que não imploram por atenção, que simplesmente manifestam sua verdadeira essência masculina. Hoje vamos mergulhar numa jornada que vai contra tudo o que te ensinaram sobre atração, sobre masculinidade, sobre o que significa ser homem no século XXI. Vamos entender por que buscar desesperadamente a aprovação das mulheres é o que mais destrói a energia masculina. E mais importante, vamos descobrir como você pode resgatar essa energia, como pode se reconectar com sua força interior e como pode finalmente parar de mendigar amor e começar a despertá-lo naturalmente. Porque no final das contas, não é sobre conquistar mulheres, é sobre dominar a si mesmo. Quando você faz isso, quando está inteiro e indestrutível, ninguém no mundo vai conseguir passar por você sem sentir sua força. Prepare-se para uma verdade que pode soar brutal no início, mas que tem o poder de libertar você de uma prisão que nem sabia que estava vivendo. Para entender como chegamos até aqui, precisamos enfrentar uma realidade desconfortável. Vivemos numa época em que muitos homens foram condicionados a acreditar que seu valor depende do que conquistam fora de si, especialmente das mulheres que conseguem atrair. Desde jovens, são ensinados que ser um homem de verdade significa acumular conquistas femininas. Quantas mulheres conquistou? Quantos relacionamentos teve? Quantas vezes foi desejado? Como se a masculinidade fosse uma competição cujo prêmio fosse a aprovação delas. Mas essa programação vai muito além do que parece. Carl Jung já identificava que a sociedade moldou o que ele chamava de homem adaptado, um indivíduo que ajusta sua personalidade inteira para ser aceito pelos outros. Primeiro pelos pais, depois pelos amigos e, por fim, pelas mulheres. Esse padrão faz com que muitos homens percam contato com quem realmente são, vivendo uma vida guiada pela necessidade de aprovação externa. Esse homem adaptado vive numa constante ansiedade de performance. Ele acorda todo dia se perguntando: será que estou sendo homem o suficiente? Será que estou impressionando? Será que estou sendo aceito? Sua autoestima flutua como ações na bolsa, dependendo completamente da validação externa. E aqui está onde Jung faz uma observação brilhante. Esse homem não desenvolveu o que ele chama de centro interior. Ele não tem uma identidade sólida, independente do que os outros pensam dele. Ele é como uma folha ao vento, sempre reagindo, nunca agindo a partir de si mesmo. Agora, vamos fazer um exercício de honestidade brutal. Quantas vezes você já mudou seu comportamento, suas opiniões, até mesmo sua personalidade para ser aceito por uma mulher? Quantas vezes você fingiu gostar de algo que não gostava ou deixou de expressar algo que sentia só para não estragar suas chances? Se você se reconheceu nessas perguntas, bem-vindo ao clube. E sendo sincero, eu também já fiz isso. Nós vivemos, ou estamos vivendo, o que Jung chamava de inflação do ego. Uma necessidade neurótica de provar valor constantemente. Você se tornou um performer perpétuo, sempre tentando impressionar, sempre em estado de alerta sobre como está sendo percebido. Mas aqui está o problema. As mulheres, com sua intuição natural, percebem essa energia de carência a quilômetros de distância. Elas sentem quando um homem está desesperado por aprovação, quando ele não tem um centro próprio, quando sua autoestima depende da resposta dela. Quando um homem está constantemente buscando validação externa, ele acaba gritando por atenção de forma evidente. Ele sente a necessidade de se exibir, de mostrar suas conquistas, como se isso fosse a única maneira de provar seu valor para os outros. Esse comportamento nasce da insegurança, da dúvida sobre quem ele realmente é por si só, sem a aprovação alheia. Essa necessidade de aprovação causa um impacto negativo com as mulheres, mesmo que a gente não perceba conscientemente. Não é questão de crueldade das mulheres, mas sim
de um instinto básico que valoriza a força e rejeita a fraqueza. Quando um homem busca aprovação de forma desesperada, ele está mostrando uma fraqueza que, sem perceber, afasta as pessoas ao seu redor. Arthur Schopenhauer percebeu algo importante sobre a natureza humana. Ele disse: "Nós raramente pensamos no que temos, mas sempre no que nos falta." Se refletirmos melhor sobre essa frase, ela nos mostra que os homens que estão nessa busca constante focam no que lhes falta: atenção, aprovação, validação. E essa energia de escassez acaba se tornando sua marca registrada de fraqueza. Agora, tente pensar nisso. Quando você está com alguém que está constantemente tentando impressionar você, como você se sente? Desconfortável, não é? Há algo sobre essa energia que nos faz querer nos afastar. Agora imagine sendo essa pessoa para as mulheres que você quer atrair. Nem tudo está perdido. Há um caminho diferente, um caminho que foi natural para os homens de verdade, mas que hoje muitos esquecem em meio às distrações da vida moderna. É o caminho do homem que sabe quem é e não precisa ficar provando nada para ninguém. No passado, os homens tinham rituais que os conectavam com sua força real. Aprendiam a ser independentes emocionalmente, a ter um propósito que ia muito além de relacionamentos ou aprovação alheia, e a desenvolver uma presença sólida que não dependia de fatores externos. Essa era a verdadeira energia masculina. Hoje, entender isso é urgente. Porque o homem que consegue parar de correr atrás e se focar em si mesmo cria um campo magnético natural. Não é sobre ser o chefe ou dominar os outros, mas sobre ser inteiro, forte e autêntico, capaz de atrair pelo que é, não pelo que aparenta ser. E é aqui que a gente começa a entender o paradoxo. Quando você para de perseguir mulheres, sua energia masculina não diminui, ela explode. Porque finalmente é direcionada para onde sempre deveria estar, na construção de você mesmo. Agora, vamos mergulhar na parte mais difícil dessa jornada. Vamos encarar de frente os problemas que os homens modernos enfrentam e por que muitos se sentem perdidos, usados e descartados no mundo atual. A realidade é que vivemos numa época única na história da humanidade. Pela primeira vez, as mulheres não precisam dos homens para sobreviver. Elas têm suas próprias carreiras, sua independência financeira, sua autonomia sexual. E isso é incrível para elas, mas criou uma crise existencial profunda na masculinidade. Muitos homens acordaram num mundo onde as regras mudaram, mas ninguém lhes deu o novo manual. Eles foram criados com um script que não funciona mais. Trabalhe duro, seja provedor, seja gentil, e você será recompensado com amor e respeito. Mas esse script está quebrado. Não é assim que as coisas funcionam mais. Hoje, muitos homens se encontram numa posição onde sentem que estão dando tudo de si: tempo, dinheiro, energia emocional, e recebendo migalhas em troca. Úteis quando elas precisam de algo e descartados assim que não têm mais utilidade. Você já se perguntou por que, apesar de todo o esforço, muitos homens continuam invisíveis para quem eles querem realmente conquistar? Por que se dedicam, dão tudo de si, mas acabam perdendo para caras que parecem não fazer nada? Isso não é coincidência. É um padrão, um ciclo que se repete nas vidas de milhares de homens, todos os dias. Vou contar uma história hipotética, mas que poderia ser a sua, ou de alguém que você conhece. São situações que parecem fictícias, mas que acontecem o tempo todo, mais comuns do que a gente imagina. João, 28 anos, trabalha 10 horas por dia, paga jantar caro, está sempre disponível no WhatsApp, faz tudo o que ela pede. Mas no final do mês, ela está saindo com outro cara que mal responde às mensagens dela. João fica se perguntando: o que há de errado comigo? Ou Pedro, 35 anos, que sustenta a namorada há 2 anos, paga todas as contas
e descobre que ela está tendo um caso com um cara desempregado que mora com a mãe. Pedro entra em colapso, mas eu dei tudo para ela. Muitos homens se veem em um ciclo onde se dedicam intensamente, seja financeiramente, emocionalmente ou fisicamente, em seus relacionamentos, esperando reconhecimento e reciprocidade. No entanto, frequentemente se deparam com a frustração de que seus esforços não são correspondidos da maneira que esperavam. Esse padrão reflete uma masculinidade que perdeu seu centro. Homens que confundem dedicação excessiva com valor próprio, acreditando que seu valor é medido pela quantidade de sacrifícios que fazem. Eles se colocam em segundo plano, negligenciando suas próprias necessidades e desejos, na esperança de que isso os tornará mais atraentes ou dignos de amor e respeito. No entanto, essa abordagem frequentemente resulta em desequilíbrio emocional e insatisfação. Quando um homem se dedica excessivamente aos outros, sem considerar suas próprias necessidades, ele pode se sentir esgotado, desvalorizado e emocionalmente dependente. Esse comportamento não só compromete sua saúde mental, mas também pode afetar negativamente seus relacionamentos, criando dinâmicas de dependência e ressentimento. A verdadeira energia masculina reside na autossuficiência emocional. É a capacidade de se manter equilibrado, mesmo diante de desafios, e de oferecer apoio aos outros sem se perder. É o homem que conhece seu valor, que se respeita e que busca relacionamentos baseados na reciprocidade e no respeito mútuo. Reconhecer esses padrões e buscar um equilíbrio saudável é essencial para restaurar a masculinidade autêntica. Isso envolve estabelecer limites claros, comunicar necessidades de forma assertiva e priorizar o autocuidado. Ao fazer isso, o homem não só melhora sua própria saúde emocional, mas também constrói relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. Agora, chegamos ao ponto crucial do vídeo. Como você desenvolve essa energia quando toda a sociedade te condicionou a ser um mendigo emocional? Primeiro, você precisa reconhecer que está numa prisão, a prisão da necessidade de aprovação. E como toda prisão, você só pode sair quando reconhece que está dentro dela. Vou te dar um exemplo prático. Você está numa festa, vê uma mulher que te atrai e sua primeira reação é: como posso impressionar ela? O que devo dizer? Como devo me comportar? Essa é a energia da necessidade. Você está se moldando antes mesmo de conhecê-la. Agora imagine uma versão diferente. Você está na mesma festa, vê a mesma mulher e sua reação é: ela parece interessante, vou ver se temos algo em comum. Sem agenda, sem necessidade de impressionar, sem medo de rejeição. Essa é a energia da abundância. A diferença não está nas palavras que você vai dizer. A diferença está na energia que você carrega. Na primeira situação, você está pedindo. Na segunda, você está oferecendo. Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. A maioria dos homens vive numa necessidade inconsciente de validação feminina. Eles não escolhem conscientemente perseguir. Eles são compelidos por padrões inconscientes. Mas quando você torna isso consciente, quando você reconhece que está vivendo numa carência energética, algo muda. Você começa a perceber seus padrões, suas reações automáticas, suas necessidades neurótidas. E aqui está onde a explosão acontece. Quando você para de vazar energia na busca por validação, essa energia se volta para você. De repente, você tem força para se exercitar, para desenvolver hobbies, para construir uma carreira, para cultivar amizades reais. Você se torna interessante não porque está tentando ser interessante, mas porque está genuinamente interessado na vida. Você desenvolve paixões, projetos, sonhos que não dependem de ninguém. E essa energia criativa é magneticamente atraente. Mas aqui está o que mais surpreende.
Quando você para de perseguir mulheres, elas começam a aparecer na sua vida naturalmente. Não porque você está jogando difícil, mas porque você se tornou alguém que vale a pena conhecer. É como se o universo tivesse uma lei energética. Você atrai o que você é, não o que você quer. Quando você é carente, atrai carência. Quando você é completo, atrai completude. Nietzsche, por sua vez, escreveu: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas e quando seu porquê se tornou apenas ser aceito por uma mulher? Quando sua razão de existir se resumiu a evitar rejeição? Esse é o momento de crise que todo homem precisa enfrentar. O momento em que você reconhece que perdeu sua direção, que entregou seu poder, que se tornou escravo de algo que deveria ser apenas um complemento na sua vida. E é nesse momento de colapso que a verdadeira reconstrução pode começar. Porque só quando você toca o fundo é que pode começar a subir. Agora, chegamos ao momento mais importante desta jornada. Como você reconstrói sua energia masculina a partir do zero. Como você se liberta da prisão da necessidade e entra no reino da abundância interior. Carl Jung nos deu um mapa para essa transformação. Ele chamou de processo de individuação. O caminho de se tornar quem você realmente é, livre dos condicionamentos e expectativas externas. Para os homens, esse processo começa com o que Jung chamava de retirada da projeção. Você precisa parar de buscar validação nas mulheres e começar a construir sua própria confiança e autoestima. Isso exige coragem e disciplina, mas é essencial para a sua evolução. É um processo doloroso, mas necessário. Primeiro passo: muitos homens evitam ficar sozinhos porque associam solidão a abandono. No entanto, existe uma coisa chamada solidão. A solitude é um momento de introspecção, onde você pode refletir sobre seus pensamentos, emoções e desejos, sem as distrações do mundo exterior. É o espaço onde você pode se reconectar consigo mesmo, sem distrações externas. Comece com pequenos passos. Dedique um tempo diário para estar consigo mesmo, sem celular, sem redes sociais, sem pornografia. Apenas você e seus pensamentos. Essa prática pode ser desconfortável no início, mas é nesse desconforto que você começa a entender suas próprias necessidades e desejos. Ao se permitir esse tempo, você começa a construir sua própria confiança e autoestima, sem depender da validação externa. Esse é o caminho para uma masculinidade mais equilibrada e autêntica. Segundo passo: invista em si mesmo de forma radical. Não para impressionar mulheres, mas porque você merece a melhor versão de si mesmo. Exercite-se não para ter um corpo atraente, mas para sentir a força voltando ao seu corpo. Leia não para parecer inteligente, mas para expandir sua mente. Invista tempo em atividades que realmente te desafiem e te interessem. Aprenda a tocar um instrumento, pratique artes marciais, estude um novo idioma ou aprofunde-se em filosofia. Torne-se alguém que você mesmo admiraria, porque quando você se torna interessante para si mesmo, você se torna interessante para os outros. Terceiro passo: desenvolva um propósito que transcenda relacionamentos. Viktor Frankl, o filósofo e sobrevivente do Holocausto, disse: aqueles que têm um porquê para viver podem suportar quase qualquer como. Mas e se seu porquê é apenas conseguir uma namorada? Você precisa de uma missão que seja maior que você mesmo. Pode ser construir um negócio, ajudar pessoas, criar arte, contribuir para uma causa. Algo que te motive a acordar todos os dias, independentemente do seu status de relacionamento. Quando você tem um propósito claro, relacionamentos se tornam complementos na sua vida, não necessidades. Você não precisa de ninguém para se sentir completo. Você já está completo, basta perceber. Quarto passo: pratique a arte de estar presente, aprenda a viver no agora.
Muitos homens se perdem na ansiedade do que virá ou no arrependimento do que passou, mas a verdadeira vida acontece no presente. Medite, contemple, observe. Desenvolva a capacidade de estar totalmente aqui, agora, sem agenda. Quando você conversa com uma mulher, não esteja pensando no que vai dizer depois ou se ela vai gostar de você. Esteja totalmente presente na conversa. Essa presença genuína é mais atraente que qualquer técnica barata de sedução. Porque quando você está realmente presente, você oferece algo raro no mundo moderno. Atenção total, sem distração, sem necessidade. Quinto passo: aceite que algumas pessoas vão sair da sua vida nesse processo. Quando você para de ser o homem que diz sim para tudo, que está sempre disponível, que vive para agradar, algumas relações baseadas em conveniência vão se dissolver. E está tudo bem. Elas estavam ocupando o espaço que pessoas realmente alinhadas com seu novo eu vão ocupar. É como limpar uma casa. Você precisa se livrar do que não serve mais para fazer espaço para o que realmente importa. Jung dizia que não existe nascimento de consciência sem dor. Essa transformação não é fácil. Você vai enfrentar resistência interna, medo, ansiedade. Vai haver momentos em que você vai querer voltar aos padrões antigos porque são familiares. Mas lembre-se, você não está apenas mudando comportamentos. Você está mudando sua identidade fundamental. Está saindo da identidade de homem que mendiga para homem que atrai. E aqui está o paradoxo final. Quando você se torna um homem que não precisa de mulheres, você se torna um homem que as mulheres precisam. Não por dependência, mas por admiração genuína. Você se torna alguém que inspira, não alguém que implora, alguém que adiciona valor, não alguém que drena energia, alguém que tem presença, não alguém que pede atenção. A energia masculina madura não compete, ela cria, não persegue, ela atrai, não precisa, ela oferece, não implora, ela inspira. Marcos Aurelius escreveu em suas meditações: muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em seu modo de pensar. Sua energia masculina, sua atratividade, sua completude, tudo isso já existe dentro de você. O que acontece quando você para de perseguir mulheres não é que você fica sozinho. É que você finalmente tem espaço para se encontrar. E quando você se encontra, quando você se torna completo dentro de si mesmo, o mundo inteiro responde de forma diferente à sua presença. Você para de ser alguém que outros toleram e se torna alguém que outros respeitam. Para de ser alguém que outros usam e se torna alguém que outros admiram. Para de ser alguém que outros descartam e se torna alguém que outros valorizam. Essa é a explosão da energia masculina que Jung falava. Não é um evento externo, é um despertar interno. É quando você reconecta com sua essência, com sua força, com seu poder autêntico. E quando isso acontece, você percebe algo incrível. Tudo o que você estava buscando lá fora, o amor, o respeito, a admiração, estava dentro de você o tempo todo. Você só precisava parar de procurar nos lugares errados para finalmente encontrar no lugar certo. A jornada da dependência para a independência, da carência para a abundância, da perseguição para a atração é a jornada mais importante que um homem pode fazer. Porque no final, não se trata de conquistar mulheres, se trata de conquistar a si mesmo. E quando você se conquista, quando você se torna o homem que sempre teve potencial para ser, o universo inteiro conspira a seu favor. Não porque você merece, mas porque você finalmente se tornou alguém capaz de receber o que sempre foi seu por direito. Se este vídeo tocou em algo profundo dentro de você, se você reconheceu sua própria jornada nessas palavras, quero que faça uma coisa. Não por mim, mas por você. Deixe nos comentários a frase: explosão iniciada. Escreva isso como uma declaração ao universo, como um compromisso consigo mesmo de que você não vai mais mendigar amor, respeito ou validação.
E se você quer mais conteúdo como este, sem máscaras, sem discursos vazios, onde a filosofia se torna uma ferramenta real de transformação, inscreva-se neste canal. Não por mim, por você, porque cada vídeo é mais um passo na sua jornada de volta ao seu poder autêntico. Aperte o botão, ative o sino, porque aqui não há motivação superficial. Aqui é autoconhecimento real, filosofia prática, transformação verdadeira. E isso, num mundo cheio de distrações, vale ouro. Agora desligue este vídeo, mas não desligue o que acabou de despertar dentro de você. Caminhe diferente, escolha diferente, viva diferente. Porque lembre-se, quando você para de perseguir e começa a ser, sua energia masculina não apenas cresce, ela explode. Até o próximo despertar, ou até que você decida finalmente despertar para quem você realmente é.